o Trump está arriscando perder a eleição legislativa. Esse confronto, que é um confronto muitas vezes para ocupar a cena, para ter uma narrativa, isso não está perdendo força no mundo? O senhor não está trazendo para o Brasil um populismo autoritário que está, digamos assim, claudicante no resto do mundo? Sobre o estado de exceção, eu queria um exemplo concreto. Por exemplo, as forças de segurança, o exército, ou seja o que for, entrar numa favela, entrar numa comunidade, vai ser permitido, por exemplo, prender alguém sem um mandado de prisão ou sem ser em flagrante? Vamos lá. Você sabe como vai funcionar isso? No Brasil, 36%, roughly, mais ou menos, das prisões são sem mandado porque elas são prisões em flagrante. Sim. Já existe prisão sem mandado, chama prisão em flagrante. Sim. Ou um ou outro. O Estado de Defesa permite que você faça prisões, acho que por um período de 10 dias, ali ao longo dessas operações. O Estado vai dispor desses meios. Porque, eventualmente, você tem uma pessoa que é suspeita, que ela não estava trocando tiro com a polícia, mas ela é uma suspeita, e a força policial pode fazer aquela prisão por 10 dias. Isso acontece, isso é previsto, isso é constitucional, porque estamos falando de um momento dramático em que o Estado vai ter que atuar ali. Sim, esse tipo de coisa vai precisar acontecer. Você vai precisar, basicamente, vencer uma força política alienígena que está ocupando aquele espaço. E aquilo que está disposto em lei vai ser utilizado. E se precisar de alguma alteração, pode ser feita alteração. Vou dar um exemplo. Conversando com especialistas, assim, com gente das forças policiais. Eventualmente, você vai precisar de uma prorrogação de mais 60 dias nessas prisões que são feitas num estado de defesa, num local específico, para averiguar se aquela pessoa que foi alvo de uma detenção, ela pertence à facção ou não, para ela ser enquadrada na nova legislação que passou. É isso. Mas são coisas pontuais. Para uma missão tão importante, o senhor já tem um nome para o ministro de Segurança Pública? Vou fazer os anúncios. Temos, não só para Segurança Pública... O senhor pode dizer aqui quem seria? Já não está escolhido? Não posso molhar o bico agora. Mas assim, eu venho prometendo para alguns a parte da economia, para outros a de segurança, vou ter anúncio para relações exteriores, mas não posso fazer agora. Eu só queria esclarecer essa coisa do descumprimento da decisão judicial que o senhor tratou ontem no Jornal Nacional, está falando aqui que eventualmente o senhor pode sim descumprir uma nova EDPF das favelas. Esse confronto com a justiça a gente viu nos Estados Unidos, o governo Trump perdeu em uma grande parte delas, ganhou tempo, foi uma estratégia de ganhar tempo, principalmente na questão das deportações. Viktor Orbán enfrentou o judiciário da União Europeia e também perdeu. E perdeu a eleição. O Trump está arriscando perder a eleição legislativa. Esse confronto, que é um confronto muitas vezes para ocupar a cena, para ter uma narrativa, isso não está perdendo força no mundo? O senhor não está trazendo para o Brasil um populismo autoritário que está, digamos assim, claudicante no resto do mundo? Olha, essa pergunta eu adorei. É boa pergunta. Porque eu concordo com você que é um populismo claudicante. Eu vejo a direita populista internacional em queda, eu não vejo ela no melhor momento dela. Há vários problemas no governo do Trump. Eu não acho que o governo do Trump esteja falhando por causa dos conflitos dele com o judiciário. O governo do Trump ele tem uma leitura geopolítica e a política tarifária que ele fez e a incapacidade de resolver as questões internas que motivaram a classe média a votar nele, que vão fazer ele simplesmente, não é nem cair, ele vai morrer lentamente em silêncio. O Orbán caiu porque ele não conseguiu gerar crescimento econômico e vitalidade para uma Hungria, por mais que ele tenha fechado o regime. E perdeu a eleição. Para um outro partido que até é de centro-direita, tá? Não é que saiu para outro lado. O ponto eu não me inspiro nisso. O que eu estou falando é que o Brasil vive uma crise muito brasileira nas suas instituições. É uma crise muito brasileira. Aí, logicamente, vocês me interromperiam, e com razão, porque eu não quero dar palestra aqui para todo mundo, mas esse problema já vem, assim, ele vem crescendo há mais de décadas, né? Eu não acho que o problema que nós temos com o STF surgiu agora por causa do Alexandre de Moraes. É um problema anterior, que é um problema que, para mim, envolve a inexistência de um alto clero, ou seja, não há uma resposta política da parte dos grandes partidos políticos brasileiros e das grandes lideranças políticas a problemas profundamente brasileiros, pelo contrário, há um agravamento disso, e com base nisso o STF se tornou esse ente hiperpoderoso. Ele está cruzando linhas. O que eu estou falando eu não quero eu vou repetir aqui, eu não quero nenhum conflito com o STF. Nenhum. Eu serei um presidente que será pacificador. Eu não vou entrar em conflitos idiotas. O que eu estou falando eu exijo ser respeitado se eu for presidente da República, especialmente em temas que, caso eu tenha sido eleito, veja só, um tema importante do que rodou nessa sabatina foi essa questão do crime organizado. Logo, eu terei sido eleito muito por conta disso. Se eu estou tocando dentro da lei operações que são importantes para a população brasileira que me elegeram, eu exijo ser respeitado e exijo não colocar a vida dos brasileiros em risco. Não é que eu vou ficar igual um doido desrespeitando decisão judicial, que isso é maluquice.
Eu não sou essa pessoa. Eu tô falando que em temas dramáticos, em que vidas podem ser colocadas em riscos, ou direitos fundamentais, como eu citei ontem na entrevista do Jornal Nacional, que é o sigilo de fonte sendo colocado em risco, essa ordem judicial não pode ser cumprida sob o risco de você derrubar a própria democracia. Quem decide que Essa é essa a ordem não questão. quer ser cumprida? Eu vou dar um exemplo. Uma ordem judicial injusta, ela pode não ser cumprida por um cidadão. Um cidadão, se vê uma ordem judicial... Eu posso tudo considerar bem, que... a lei diz isso, mas a questão de- é qual é a ordem justa. Quem decide, quem fala não vou Porque cumprir. não- Primeira, eu vou pegar então um caso prático para sair do cidadão aí para mim. Um cidadão pode ver uma decisão, vamos supor uma decisão bem bizarra. É dada uma ordem para um policial executar um cidadão. Ele não pode executar um cidadão. Não. Perfeito. Nós O não estamos chegando cidadão nisso. ele vai ter que se opor, ele vai ter que lutar contra o policial. Não. Então pronto. Aí... Mas estou pegando Mas não um é exemplo, sobre mas isso que isso nós é uma estamos falando. Nós decisão, estamos falando mas de coisas eu mais estou- práticas a no justiça seu manda dia a dia como executar as presidente. pessoas. Perfeito. O que eu estou falando é, conceitualmente, decisão ilegal não se cumpre. Isso é o primeiro conceito, agora para aplicação prática. Aplicação prática. Vamos pegar o seu caso? Vem uma decisão, uma canetada ali, a Rede Sustentabilidade entrou lá na STF com uma ação pedindo para brecar uma operação que está sendo feita para liberar uma favela do crime organizado. As pessoas já estão comemorando lá na favela, estamos liberando tal, de repente tem que parar tudo. Não é que o Renan... Parei. Não. Eu tenho a AGU, eu vou falar com a Advocacia Geral da União, eu vou convocar uma coletiva de imprensa, eu vou conversar com os entes políticos, e eu vou falar, olha, não será possível fazer isso. Também vou ingressar com uma ação na STF. Então não é não se cumpre, a gente recorre. É Não, isso não, que não, você tá não, dizendo. não. Eu não vou cumprir imediatamente. Eu não vou retirar as tropas que estão fazendo uma ocupação de uma favela. Vai ter que pedir uma liminar pro judiciário. Eu posso pedir, mas enquanto não for, eu não vou cumprir. Uhum. É isso. É isso. Eu não vou mandar um tanque lá atropelar o Xandão. Eu vou, entretanto, Porque já negar teve o quem tenha cumprimento. feito isso. Roberto Jefferson, por exemplo, Já, fez isso. Resolveu já, que não ia cumprir a decisão e já, tascou granada em cima do carro da Polícia Federal. Já. E por que a isso que gente- eu sou um opositor do Roberto Jefferson. Isso é uma coisa que alguém gente já viu decidiu, muito- falou, essa Pois. ordem Deixa eu é até justa. pegar um ponto Mas aqui, o já caso que do nós Roberto estamos falando Jefferson é um dessa caso, relação com os caso poderes. completamente diferente do meu. Dessa relação com os poderes. Mas Porque vocês ao entenderam o longo ponto? dessa Decisão, campanha... muito rapidinho. A decisão ilegal, que vai gerar efeitos extensivos horríveis para a população, ela não será cumprida, ela será recorrida. Você defendeu, por exemplo, qualquer cidadão. Ao longo Qualquer dessa- cidadão é uma coisa pode. muito- Mas eu. Pode, aí ele toma... Mas ele pode, mas o Milton me perguntou, seja específico no teu caso. Eu estou sendo específico no meu caso. Ah, bom. Então você não defende também. Renan, Qualquer cidadão. Não, Renan eu Santos. quero. Se um policial falar, eu tenho que te executar, eu vou falar, não, eu saio Ele daqui. vai tomar um tiro Renan dele. Santos. É, Vamos mas lá. mas eu vou lutar pela minha vida, né? É um direito.